Boa noite, seja bem-vindo a mais um encontro nosso do 7 a 7. Nesta semana nós vamos falar sobre alguns temas que geram algumas dificuldades de compreensão na fé cristã. E para tanto vamos apresentar alguns conceitos. Nos primeiros dias nós vamos olhar sobre alguns conceitos básicos e importantes para nós termos claros em nossa mente para desenvolvermos uma compreensão apropriada da fé cristã, que são eles mistério, paradoxo e contradição. Bem, percebemos que, em verdade, a palavra de Deus nos apresenta aquilo que Deus quis revelar para nós, revelar o conhecimento necessário. Entretanto, nós não temos um conhecimento exaustivo de todas as coisas. Só Deus é onisciente, ou seja, sabe todas as coisas. No entanto, aquilo que a nós é dado a conhecer deve ser objeto do nosso estudo e compreensão. O texto de Deuteronômio 29 diz que as coisas reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos, e as coisas encobertas pertencem a Deus. Isso significa dizer que nem tudo nós conseguiremos compreender, e nós vamos entender por quê. Mas, por outro lado, há aquelas coisas que nós poderemos compreender na medida da nossa capacidade. Também as coisas não estão igualmente claras e reveladas na Escritura Sagrada. Há coisas que são mais difíceis de serem compreendidas, há ideias que são mais fáceis. Pedro, escrevendo a sua carta, no final diz que Paulo escreve algumas coisas que são difíceis de entender, assim como que os incautos deturbam, assim como deturbam as demais escrituras. Isso está descrito em 2 Pedro, capítulo 3, versículos de 14 a 16. O primeiro conceito que gostaria de ver é mistério. O que significa este conceito? Bem, mistério não significa absurdo. Teologicamente, nós nos referimos a mistério àqueles aspectos do conteúdo da fé cristã que não nos é dado a conhecer. E não nos é dado por dois motivos. Primeiro, porque Deus não nos revelou, e o segundo, porque nós não temos a capacidade de conhecer. O primeiro deles, o que não nos foi revelado, é, por exemplo, o futuro. Nós não sabemos o que ocorrerá no dia de amanhã. Nós não sabemos o que ocorrerá, quantos dias nós temos de vida, precisamente. Não conhecemos o futuro, apenas Deus conhece o futuro. Portanto, o futuro é um mistério para nós. Ele não é para Deus, porque Deus é onisciente e já tem tudo controlado e estabelecido pela sua vontade soberana. Mas a nós, que não somos oniscientes, nós desconhecemos o que ainda não existe e, portanto, o futuro é um mistério para nós. Um outro exemplo de mistério, ou a outra natureza de mistério, é aquilo que não nos é dada a capacidade. Não apenas não nos é dada a informação, mas que são realidades elevadas demais para a nossa compreensão. Um exemplo clássico disso é o mistério da Trindade. Nós não conseguimos entender exatamente como é possível Deus ser um só, mas ser constituído de três pessoas. E isso é fácil nós fazermos uma associação até das limitações. Por que temos esta dificuldade? Porque todos os seres que nós conhecemos, eles existem na proporção de 1 para 1. É um ser, uma pessoa. Um ser, uma pessoa. Deus é o único ser que ele é constituído de mais de uma pessoa. E por não termos paralelos, nós não conseguimos discernir ou entender precisamente como isto ocorre. Por outro lado, nós temos algumas dicas que nós podemos pensar que seria assim mesmo. Porque uma discussão eterna na filosofia, na discussão, é se tudo que existe é uno ou se tudo que existe é plural. A realidade é decorrente de uma única coisa que está tudo interconectado, ou, na verdade, não há conexão entre as coisas e elas estão esfaceladas. A discussão eterna na filosofia de que as coisas são dadas por uma unidade ou se são fragmentadas, ela vai encontrar simplesmente a sua resolução no único ser que é uno e plural ao mesmo tempo, que é Deus. Só Deus, como sustentáculo de tudo aquilo que ele criou, é um ser que é singular e plural ao mesmo tempo, mas em naturezas distintas, em aspectos distintos. Ele é um enquanto ser, mas ele é mais de um, 3 enquanto pessoas. Este é o mistério. O mistério, biblicamente, não se trata do absurdo.
não é? Algumas pessoas cultivam como se fosse áreas de espiritualidade a ideia do mistério como aquilo que não há compreensão, não há razoabilidade. Mas isso entrará em uma outra categoria. O que nós precisamos entender é que há aspectos da nossa fé cristã que são por demais elevados para nós. Por exemplo, nós também nunca conseguiremos entender completamente o Senhor Jesus Cristo. Como é possível ele ser divino e humano ao mesmo tempo, sem perder em nada a sua divindade e sem perder em nada a sua humanidade? Ele não é uma coisa híbrida, ele não é meio divino e meio humano, mas ele é divino e humano ao mesmo tempo. Nós conseguimos, e a tradição cristã e a teologia cristã tem estudado bastante sobre isso, e conseguimos aprender muitas coisas, o suficiente para trazer tranquilidade ao nosso coração e confiança de Jesus Cristo como sendo o nosso Deus maravilhoso que veio nos salvar, encarnando, fazendo-se homem. Mas não conseguimos discernir os meandros e explicar todos os mistérios da encarnação, nem mesmo o mistério da redenção, né? O mistério da crucificação. Nós não conseguimos perceber exatamente o que ocorreu quando ele diz: Deus meu, por que me desamparaste? Conseguimos ter as explicações de que ele se tornou humano, conseguimos entender que ele carregou na cruz o nosso pecado, e naquela hora ele se torna o representante da raça caída, e Deus que é santo não tem comunhão. Mas como é possível isso ocorrer numa unidade divina, Pai, Filho e Espírito Santo? Nos é mistério. Portanto, mistério não é o absurdo, mistério não é o contraditório, como nós oramos. Mistério, na fé cristã, é aquilo que nós não conseguimos intelectualmente responder, ou simplesmente não nos foi dada esta informação. A união da igreja com Cristo Jesus é misteriosa. Cristo habita em nós, nós estamos em Cristo também. Há uma união que vai para além da explicação racional. Por isso que em teologia nós chamamos da união mística da igreja com Cristo Jesus. Então, cuidado. Reconheça como mistério o que não lhe foi dada a informação, ou aquilo que está além da sua capacidade de compreensão. Mas rejeite como sendo mistério cristão absurdos, coisas irracionais ou contraditórias. Nós estudaremos um pouco melhor, um pouco mais adiante. Oremos ao Senhor. Deus bendito, nós te rendemos graças, porque tu que és infinito, absolutamente sábio, sabes todas as coisas, te revelaste a nós. E mesmo não conseguindo entender plenamente tudo, o que tu nos deste a revelar foi suficiente para nos mantermos seguros sobre quem tu és, sobre a tua boa vontade. Ajuda-nos a discernirmos bem a nossa fé, em nome de Jesus. Amém. Aguardo você amanhã.